Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 16 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas, o empresário, matemático, Marcelo Monteiro, e o vereador à Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, que é o vice-presidente da Comissão Permanente da Criança e da Adolescência na Câmara Municipal de Santos. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: para a TCU, erro em projeções da União levou a pedaladas. O Estado de São Paulo. Sem acordo, o ministro indica veto à mudança na aposentadoria. Em A Tribuna, Supremo Tribunal de Justiça suspende liminar e libera obras do VLT em Santos. No Boc News, governo negocia regras para a concessão de portos, diz ministro. Santa Portal, Polícia Rodoviária apreende tijolos de crack durante fiscalização. G1 Santos e região, Polícia Rodoviária Federal apreende quase 300 garrafas de vinho sem nota. E no portal da UOL, Dilma indica aliados que devem vetar mudanças no fator previdenciário. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios, as prioridades, as ações e iniciativas da Associação Comunidade de Mãos Dadas, que em junho, daqui a um ano, em junho do ano que vem, estará completando 20 anos, 2 décadas de existência e de bons serviços prestados à coletividade. Mas vamos falar também de temas fundamentais, temas que estão na pauta, na ordem do dia das discussões no Brasil, como, por exemplo, a questão da maioridade penal. Vamos falar também sobre alterações, mudanças propostas para o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de temas também que estão sendo muito debatidos hoje no Brasil, uma gravidez precoce, mortalidade infantil, entre outras questões fundamentais, questões básicas, que os nossos convidados vão debater porque são especialistas e estudiosos da matéria. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol entre nuvens, mas segundo o Climatempo pode chover no período da manhã. A temperatura varia entre 14 e 18 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está fechada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie uma pergunta pelo Facebook, Twitter ou então pelo nosso e-mail, je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas, ou então confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Aproveitem, deixem seus filhos de 2 a 8 anos de idade passarem momentos agradáveis de descontração e muita alegria, com professoras especializadas, vagas limitadas e valores promocionais. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380.
Neste sábado, a partir do meio-dia, assista o programa especial do Seminário Combate ao Trabalho Infantil na Santa Cecília TV. Mesas redondas com especialistas discutindo a prevenção e a erradicação do trabalho infantil. Reprise no domingo às 16h. Seminário Combate ao Trabalho Infantil. Realização Prefeitura Municipal de Santos. Apoio Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 16 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas, Marcelo Monteiro, e o vereador à Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, que é o vice-presidente da Comissão Permanente do Legislativo da Criança e do Adolescente. Eu gostaria de começar essa entrevista, Marcelo, falando exatamente sobre todo esse período de existência da associação, que vai completar em junho do ano que vem 20 anos, 2 décadas de existência, de funcionamento. Dá para fazer um balanço? Você que está há 1 ano presidindo a associação, enfim, tem mandato até março do ano que vem, Marcelo. Eu queria fazer um balanço e, sobretudo, os desafios e prioridades da associação daqui por diante. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Bom, a CMD começou em 96, com as demandas que existiam na sociedade, todas as carências, onde um grupo de empresários percebeu que juntos poderiam ser muito mais efetivos do que atuando cada um em separado, né? E eram assediados por todas as entidades que existem no município, existiam aquelas contribuições, mas via-se que aquilo não teria fim. Então a CMD resolveu fazer um trabalho muito mais no atacado, fomentando políticas públicas, participou ativamente da montagem, né, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, teve participação efetiva como presidente, vice-presidente, participamos até da gestão quando o Kaká, né, foi presidente, e tivemos muitos anos de atuação no Conselho da Criança e Adolescente, através das políticas públicas, e temos diversos projetos e programas durante todos esses anos, né? Um dos principais projetos nossos foi o apoio à pastoral da criança, para reduzir a mortalidade infantil na região, já que a nossa região é bastante problemática com relação a isso. Verdade. E fomos procurar a doutora Zilda Arens, que nos desafiou, né, pedindo a elaboração de um projeto que ela não conseguia implantar, que era a construção de núcleos de apoio às voluntárias, né, às líderes da pastoral em cada região. E nós, em 2 anos, construímos 31 núcleos, né, de apoio às líderes da pastoral. E o desafio era construir e não deixar a despesa que elas não têm condição. São todas voluntárias, né? E claro, ainda não teriam que ter nenhum tipo de ônus com relação a isso. Além da participação do fundo, tivemos também projetos bastante efetivos, como o projeto Família Legal, onde estagiários de direito, em parceria com a Unimes, né, o escritório experimental da Unimes, atuavam dentro de abrigos particulares, não os abrigos públicos, né? E em determinado momento nós conseguimos desabrigar mais do que o Conselho Tutelar abrigava, já que algumas das crianças e adolescentes desabrigados precisavam de pequenas peças jurídicas, né, para voltarem à família ou voltarem ao vínculo de família estendida, como parentes. E esses jovens, além do desabrigamento, tiveram grande participação e formação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? O nosso estagiário mais ilustre hoje é o Kaká Mota, secretário, né, de Cidadania, que participou com a gente dessa trajetória, começando como estagiário, depois veio a ser advogado. E hoje a CMD trabalha efetivamente em projetos de incentivo ao esporte, com a inclusão de jovens através do esporte. Sim. Então a gente teve, durante 4 anos agora, projetos de polo aquático nas piscinas públicas do M. Nascimento e do Rebouças. Hoje esse projeto continua na piscina do Internacional.
Estamos fazendo outras parcerias de projeto de futebol, com a inclusão de 280 jovens através do futebol. Quer dizer, o objetivo é sempre tirar da rua e da ocupação. E incluir o jovem e o adolescente. E um outro programa bastante forte da CMD, que está voltando agora, desde outubro do ano passado, que é o Mãos na Consciência, que são vivências de imersão para a expansão do nível de consciência, ou seja, tornar que cada um se torne melhor e, com isso, consigamos transformar o mundo. Muito bem. Aí está, portanto, um breve balanço, uma síntese das atividades da Associação Comunidade de Mãos Dadas ao longo desse período de 19 anos de trabalhos aqui na nossa cidade e região. Vereador Carlos Teixeira Filho, o senhor também é um estudioso do assunto, além de vereador hoje, presidente, vice-presidente da Comissão Permanente da Criança e do Adolescente, também preside uma comissão especial da Juventude da Câmara de Santos e foi, sobretudo, secretário municipal de Assistência Social, conhece, portanto, profundamente o assunto. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação exatamente do trabalho da associação ao longo desse período, vereador. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Lascala, bom dia, Marcelo, a Cris, Chalub e a todos os telespectadores de Santa Cecília. Olha, eu iniciei minha vida nesta área da criança e adolescente na Associação Casa da Criança de Santos. Sim. Lá eu estive presidente 6 anos, então lá iniciei toda essa minha atividade, esse meu caminho, né, traçado até chegar a secretário de Assistência Social. E eu tive sempre o apoio, e quando o Marcelo falou presidente, eu fui vice-presidente da Anamara, a Anamara foi presidente, fui vice-presidente, e pela sociedade civil. Quem me indicou foi a Associação de Mãos Dadas, né? Com o trabalho do Ronde, do Marcelo, foi consultar, procurar saber as entidades para estar fazendo, se habilitando na eleição, e acabei indo para a vice-presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Também ali peguei uma experiência grande, vi todo o trabalho realizado pela associação, um trabalho sério, de pessoas sérias que, como o Marcelo mesmo falou, sentindo todos os problemas existentes na cidade, então mostrou interesse em fazer uma grande parceria com o poder público. Isso de fato, né? Isso são ações, né? Não fica só no papel, no blá blá blá. Claro. Realmente foram concretizadas várias ações, e o Marcelo esqueceu também do polo aquático, né? Que nós temos agora no M Nascimento. O M Nascimento teve também um trabalho no Caruara, na área continental. Perfeito. Também, muito importante, onde a atuação do poder público, né? Agora está aí fazendo outras atividades, levando para aquela população algumas atividades, tanto na área cultural como também na área de esporte. Então, eu sou um testemunho vivo, né, dessas realizações da associação, está aí completando 2 décadas de realizações, e sempre dirigido por pessoas sérias, pessoas que são envolvidas aqui em segmentos da sociedade de Santos e são parceiros do poder público. Essa questão da família legal também foi muito importante, essa intervenção junto aos abrigos, e eu como ex-presidente da Associação Casa da Criança, onde nós tínhamos crianças abrigadas, e é uma luta que continuamos com essa luta, né, porque as crianças, pelo nosso Estatuto da Criança e Adolescente, já permanecem no máximo 2 anos na entidade. Elas estão quase permanecendo 5, 6, 7, 8 anos. Eu fiz agora na Câmara Municipal um requerimento para as entidades que estão atuando nesta área, e eles vieram com a resposta que tem crianças que estão lá há mais do que 5, 6 anos. Isso é muito ruim para a criança. Máximo que as entidades, e fazem um excelente trabalho, as entidades que fazem esse trabalho de abrigamento das crianças, de acolhimento, mas não substitui uma família. Claro. Então, esse trabalho realizado por ele, eu, quando também presidente, nós atuamos conjuntamente e demos resultado que essas crianças foram para famílias substitutas, né? Então, nós precisamos sempre a destituição do pacto de poder, a questão lenta do poder judiciário, o Ministério Público, e nós precisamos abrigar, né? Não abrigar, acolher, né? As famílias precisam acolher. Nós fizemos, a Prefeitura tem a Família Acolhedora, que também é um projeto muito interessante, que tem dado um resultado positivo, então tem atuado para que as crianças possam ter famílias substitutivas, né? Substitutas, para que possam dar um lar para essas crianças. Então, o trabalho da associação é muito, muito bom, e esperamos que continue por muitos anos. Agora, Marcelo, veja, vivemos, por outro lado, uma grave crise econômica no país, né?
isso é sabido por todos, enfim, um contingenciamento de recursos públicos, inflação alta, desemprego, enfim, uma situação muito difícil neste ano de 2015. A crise afeta a instituição? De que maneira vocês estão lidando com a crise econômica? Bom, a associação, quando foi fundada, o seu sustento vinha de mensalidades. Sim. E desses empresários. E, passado um tempo, percebeu-se que isso era um modelo que não seria mais viável, né? Chamado lá pelo Mohamed Yunus da fadiga da compaixão. Hoje, quem depende de mensalidade não consegue sobreviver. E a CMD procurou a Vina, que era uma entidade internacional parceira nossa, que nos indicou um caminho, uma consultoria, e falou, a gente ajuda vocês durante um período, mas vocês vão ter que submeter a uma consultoria. Que nos indicou, no primeiro momento, o caminho dos projetos de lei incentivada. Sim. Que isso tem uma parte que você consegue usar na instituição, e aí foi quando nós começamos os projetos esportivos. Então, isso foi uma parte do que a gente conseguiu. Mas, mesmo assim, a crise de 2009, para nós, foi pior do que a atual. Porque, nesse ínterim, surgiu a Nota Fiscal Paulista. Sim. Então, a Nota Fiscal Paulista nos dá duas oportunidades. Como o Cacá falou, a gente sempre foi um grande parceiro da Prefeitura, né? Mas a gente procura, na nossa missão, está a articulação entre os três setores, né? O primeiro, o segundo e o terceiro setor. E a sensibilização dos empresários, a gente dava pelo engajamento, depois pela participação nos projetos de lei incentivada, que é a renúncia fiscal, né, do imposto de renda. E agora, com a Nota Fiscal Paulista, deu oportunidade, que é a doação dos cupons fiscais sem CPF, né? Deu a possibilidade do pequeno empresário, que às vezes quer participar, não sabe como, de também participar, se engajar em um projeto. Ou seja, o cidadão que, por exemplo, só para dar um exemplo para o telespectador entender, o cidadão que vai comprar pão diariamente na padaria, normalmente ele não pede a nota fiscal, porque é uma despesa relativamente pequena, enfim. Esse tipo de operação, dessa nota fiscal sem o CPF, portanto, é isso que é um exemplo para... Exatamente isso. Tá. É muito importante, aquelas urnas que as instituições deixam nos estabelecimentos, é muito importante que se coloque o cupom lá, que para as instituições hoje em dia tem sido de muita valia, e para a CMD não é diferente. É uma forma importante do cidadão comum colaborar. Sim, né? sim. Então, muitas instituições hoje sobrevivem desses valores. Embora a sua compra possa ser pequena, sim, e o rebate que o ICMS coloca, o somatório disso, né, dá um volume bastante considerável, dá um trabalho muito grande. Sim, imagina. Né? A gente, em fevereiro, digitou alguma coisa em torno de 250 mil notas. 250 mil notas? Então, você tem um trabalho de logística... Você tem digitadores, você tem e o recolhimento, e a logística para fazer recolhimento. E não funciona mais com voluntário, não, tem que ser profissional. Porque não dá, tem que ter motoboy, tem uma estrutura toda em cima disso, mas... Compensa. Sim, sim. Nos possibilitou, por exemplo, a volta, como eu falei, do Mãos na Consciência, que é uma coisa que não dá bilheteria, você não consegue vender, não consegue cobrar, né? E a gente está conseguindo voltar a fazer, às vezes, conseguimos já duas oportunidades entre o fim de um projeto esportivo, né, e a aprovação de outro, até captar o parceiro que iria financiar, manter o polo aquático funcionando, com professores, com equipes, tudo com recurso da Nota Fiscal Paulista. Então, hoje, até agora, a crise não nos afetou. Obviamente, em algum momento deve afetar, porque cai a venda. Claro, evidentemente, né? A economia... E a gente compensa buscando novos parceiros, a gente está sempre crescendo, correndo atrás de novos parceiros. Nesse aspecto, vereador, o que o legislativo, o que o poder público, de um modo geral, o legislativo, o executivo, enfim, do município, ajudam e podem contribuir uma organização como uma associação? Olha, nós, enquanto poder legislativos, podemos aprimorar leis, porque o executivo, parte do executivo, a questão dos convênios, né? Sim. O que nós podemos aprimorar e dar condições para que essas ONGs, essas associações, de maneira geral, elas possam avançar e atender a toda a comunidade santista, como associação e outras mais. Então, nós estamos aí tentando alterar algumas legislações, dando possibilidades aí, às vezes significa utilidade pública municipal, o que é isso, o que não é. Isso é importante também para que algumas entidades tenham essa a declaração de utilidade pública, depois vá conseguir a estadual, depois a federal, para também conseguir algumas parcerias com os entes federados. E essa questão da nota fiscal paulista, né, eu não sei qual a importância que acaba envolvendo o montante disso, mas é uma prática também de algumas
algumas associações. Eu estive acho que uns 10 dias na Casa da Esperança, né? Existe também um esquema muito grande. E como o Marcelo falou, a contratação de funcionários para ter uma atenção específica para isso, para estar digitando, né, todas aquelas notas fiscais, recolhendo, né? Tem um parceiro, precisa ter um parceiro no primeiro lugar, né? Você tem várias fases. Você tem a fase de abrir o parceiro, fazer o relacionamento com o estabelecimento. Depois... Ou seja, convencer o dono da padaria a participar, ajudar. Sim, depois o recolhimento daquelas notas, a separação para potencializar a digitação e aí a digitação. Ou seja, são fases... Nessas urnas, né, que eu acho que também chamando a todos os, né, que participam, que vão a uma padaria, a um supermercado, né, e coloquem naquelas urnas, às vezes pega, você precisa da nota fiscal paulista? Não. Aí a pessoa acaba nem pegando o ticket, né? Aí fica lá. Agora, tem uns que acabam tendo encaminhamento. Eles separam, né, no caixa e depois colocam nas urnas, não o contribuinte. Então, mas o contribuinte precisa estar participando. Isso aí tem dado um resultado positivo com o Marcelo, né, para a associação e para outras entidades aqui da cidade. Isso está muito, muito importante, né, e tem dado um retorno muito bom. Agora, uma campanha como essa, senhores, mereceria maior divulgação. Não, quer dizer, uma explicação via televisão, as mídias, as redes sociais, enfim, mostrando como funciona essa. Porque eu tenho a impressão, Marcelo, que muitas pessoas não conhecem. E se fossem bem informadas, eu acho que até exigiriam do estabelecimento exatamente essa maior colaboração. Seriam parceiros da própria instituição. Eu diria que a divulgação deveria ocorrer de duas formas diferentes. Uma para conscientizar o próprio estabelecimento. Sim, claro. Né? Porque existem estabelecimentos que resistem. Eu vou conversar com o meu contador, né? E a outra, o próprio contribuinte, que às vezes pega a nota e joga fora na saída do estabelecimento. Né? Então seriam dois níveis. E a gente se adequa também. Às vezes o estabelecimento não quer a urna, não tem problema, deixa a notinha aí do lado, a gente passa e pega. Então tem várias modalidades. Tem gente que prefere uma pasta. Nós perfeitamente adequados a todas Uma campanha como essa poderia ser desenvolvida pelo poder público, não é, vereador? Ah, sim, não tenha dúvida. Eu acho que o poder público poderia estar... A Câmara poderia exigir isso. Aí está uma atuação da Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal poderia estar fazendo campanhas, né? Para instituir campanhas para conscientização da população. A mesma situação do imposto de renda, né? Para o Conselho Municipal, para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Isso. Demorou muito, né? Para as pessoas se conscientizarem, né, tá verificando que isso aí não vai ter nenhum prejuízo, apenas o adiantamento, aquilo que ele ia estar entregando para o poder, para o Ministério da Fazenda, está colaborando com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que dá um retorno também para as entidades e a própria associação, né? A associação tem ido lá procurar empresários para estar captando recursos para executar projetos. Um outro desafio são as leis de incentivo também. Hoje existem leis municipais, estaduais e federais de incentivo e não sai nada do orçamento da empresa. Como o Cacá falou, às vezes você acaba tendo que antecipar um pouquinho o que seria recolhido de imposto no ano seguinte, né? Mas no ano seguinte você goza do benefício. E não sai nada do orçamento, é renúncia fiscal mesmo, você contribui com projetos fabulosos. Aí existem diversas entidades atuando nisso, como o Cacá falou. A gente fez o projeto do Caruara, foi até uma demanda do prefeito Papa na época, né? Nós fomos pedir os equipamentos públicos, as piscinas do Hermínio Nascimento e do Rebouças. E ele sugeriu, por que vocês não fazem um projeto no Caruara? E nós tínhamos dinheiro do federal para fazer nas piscinas. Acabamos indo ao Fundo Municipal da Criança e pegamos dinheiro para fazer o do Caruara. Quer dizer, então, a CMD sabe fazer muito bem o projeto, tanto fazer o projeto como executar e prestar contas. E acabamos tendo essa parceria com a Prefeitura, usando os equipamentos públicos para isso, né? Porque também hoje, cada dia, tem menos piscinas na cidade. Então, é fundamental. E também, Lascala, é muito importante, falou da prestação de contas. Eu acho que a questão de pedir, de conscientizar a população, de colaborar, de participar, e depois a entidade prestar contas da execução dos projetos, né? Isso é muito importante. Olha, aquele dinheiro que você adiantou do seu imposto de renda no Fundo Municipal dos Direitos, aquela nota fiscal, né, que foi colocada nas urnas, então isso está dando esse retorno. Porque eu acho que a população sabe que se nós não tivéssemos as entidades, né, parceiras do poder público, nós não realizaríamos nem 50% que hoje nós realizamos. Instituições sérias, né? Sérias, que trabalham seriamente, é isso que a população
não deixaria de contribuir desde que a instituição seja uma instituição reconhecidamente séria, como é o caso da Associação Comunidade de Mãos Dadas. Peço a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de temas que estão na ordem do dia das discussões políticas, inclusive. Questão da maioridade penal e alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Reciclando lixo. Tampinhas de garrafa, embalagens de alimentos, latas de refrigerantes e também de conservas são alguns metais que podem ser reciclados, desde que estejam limpos e, se possível, reduzidos a um volume menor. Clipes, grampos e esponjas de aço não podem ser reciclados. Sendo assim, devem ser descartados no lixo comum. Fazendo isso, você ajuda a poupar energia e transforma o lixo em matéria-prima. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV nesta terça-feira, 16 de junho, e recebendo hoje com muito prazer o presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas, o empresário matemático Marcelo Monteiro, e o vereador à Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, que é o vice-presidente da Comissão Permanente da Criança e do Adolescente do Legislativo Santista. E neste bloco, Marcelo, vereador Cacá, gostaria de falar um pouco sobre essa questão que está aí na ordem do dia dos acontecimentos políticos, que é a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, como forma de se minimizar a violência, os índices de criminalidade, etc. e tal. Eu gostaria da opinião dos nossos convidados, começando por você, Marcelo. Como é que você vê essa questão? Inicialmente, você é a favor da redução ou você é contra a redução? Contra, frontalmente contra. Por que razão? Porque eu acho que não vai resolver o problema. Daqui a pouco estaremos diminuindo de 16 para 14, de 14 para 12. Eu acho que o que se tem que trabalhar fortemente é a aplicação do Estatuto na sua íntegra. O Estatuto já era avançado quando foi lançado, só que não se consegue aplicar. Os governos em todos os níveis têm dificuldade em implantar. Então, entendo que existe uma violência, a violência generalizada, né? Não é só nos adolescentes de 16 a 18, nem nos de 14 a 16. Sim, claro. Existe também, vamos dizer assim, um enfoque maior da imprensa quando se acontece um crime praticado por um adolescente, mas eu acho que a solução não é essa. Acho que a solução é a aplicação do Estatuto. Na missão da CMD, eu falei que além de articular os três poderes, o final da missão da CMD diz garantia dos direitos e deveres da criança e do adolescente. E só se fala dos direitos, mas as famílias e os crianças e adolescentes têm deveres a serem cumpridos também. E às vezes esses deveres não são cobrados e acaba resultando nisso tudo. Antes de ouvir o vereador Cacá, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, Marcelo. Você se refere que o ideal seria a aplicação na íntegra do Estatuto. O que estaria faltando ser aplicado do Estatuto para que essa situação fosse contornada? Por exemplo, a proteção da família, a proteção integral da criança e do adolescente. Por exemplo, a obrigação de frequência na escola, que acaba deixando a desejar. A CMD implantou junto com o Conselho Municipal uma ficha que hoje virou política pública, que é o FICAI,
e hoje o FICAI evoluiu, né, e se tornou eletrônico, que em 5 dias todo estabelecimento de ensino tem que comunicar o adolescente infrequente, é uma forma de garantir. Então, existem várias formas previstas no Estatuto que tem que ser cobradas. Entendemos que o país passa por diversas carências, então algumas ações devem ser feitas em paralelo até que se consiga colocar. Mas a redução, não entendo como sendo a... Vereador Cacá, como é que o senhor vê essa questão da maioridade penal? O senhor é a favor ou contra a redução? Olha, Ascar, eu acho que esse assunto é um assunto que já vem de muito tempo na discussão da questão da maioridade penal, de sair dos 18 para os 16 anos. Eu sou contra da forma que está sendo dando essa apresentação e que foi discutido pela comissão. Diminuir a idade não vai mudar em nada, né? Eu acho que eles estão batendo na questão da idade. Eu acho que nós precisamos analisar isso com mais critério. Devia ser amplamente discutido, que não vejo muita discussão dentro dos conselhos municipais, dentro das comunidades de maneira geral. Diminuir, da forma que está, diminuir a idade, eu acho que não vai resolver, né? Foi feita uma pesquisa, a última pesquisa, e é o clamor público, isto vai passar, porque o político está indo pelo clamor público, a comissão já aprovou, né? E vai para o plenário, o presidente falou que vai colocar em pauta isso para discussão. Nós temos 3 encaminhamentos e eu espero que ainda converse numa mesa de negociação. Temos uma proposta do nosso governador Geraldo Alckmin, temos uma proposta do senador Aloysio Nunes, temos esta que foi encaminhada pela comissão, que está analisando, da criança e adolescente lá da Câmara. Uma fala da questão da diminuição para crimes hediondos, né? Crimes praticados com crueldade, sequestro. E o aumento da pena, a alteração do estatuto e o aumento da pena. O do governador é a questão de ter crimes hediondos. Do senador Aloysio é a questão de criar, como nós já temos aqui a Vara da Infância e Juventude, um Ministério Público, um juiz que faça uma análise daquele jovem e se é uma questão de punição com a pena do adulto. Isso também está sendo discutido e foi preterido isso já numa discussão, né, que não há necessidade. Então, a questão da punição. Agora, na questão da idade, da forma que está proposto, eu sou contra. Agora, que nós precisamos aí, eu discordo, eu acredito, a gente se fala muito da questão da família, da educação, né, do amparo à família, do jovem que abandona a escola, né, que não vê nenhum atrativo na escola. Tem aí um pesquisador dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, fazendo uma pesquisa, e ele vê que realmente os jovens estão abandonando a escola por questão de violência. Então, há violência, há briga de gangues, então um jovem não vai à escola, não tem aula, volta para sua casa. Então, eu acho que a punição, eu não sei se o Marcelo também não é a favor da questão da punição abaixo com os 16 anos. Eu acho que a punição, eu acho que existem crimes que são crimes cruéis, que precisam ser melhor analisados e que o jovem aí, podemos chamar de jovem, ele seja punido por isso. Agora, a diminuição de 16, 14, 15, então, como eu falei, a pesquisa, ela identificou 35%, Francisco, 35% de entrevistados que eles são a favor da diminuição para 16, mas são a favor de que o jovem de 14 a 15 anos, ele praticando um crime com latrocínio, um sequestro seguido de morte, eles também têm a pena do adulto. Veja só, então já de 14 a 15 anos. Então nós estamos discutindo 16 anos, que 35% dos entrevistados já está se falando... Há quem defenda, inclusive, vereador, que não se estabeleça mais a maioridade penal, fique a critério do juiz o exame daquele delito praticado por qualquer idade.
tem consciência do que praticou, vai cumprir a pena reservada a um adulto, enfim. A questão é polêmica, está sendo discutida há muito tempo, é muito difícil, é tão controversa que a maioridade penal está unindo politicamente o governo, o partido do governo e setores da oposição, ou seja, contra a redução da maioridade penal. No entanto, a maioria dos deputados hoje na Câmara dos Deputados amplamente favoráveis à redução da maioridade, apoiados em grande parte pela mídia, sobretudo a mídia sensacionalista que acha que a redução para 16 anos vai resolver todos os problemas. E aí quando o menor de 15 anos, o menino de 15 anos praticar o crime, vai reduzir para 15, depois para 14, depois para 13, depois para 11, até que idade nós vamos reduzir? Até onde vai parar isso? Ou seja, é preciso uma definição em relação clara em relação a isso, Marcelo. O que se propõe é a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, com, inclusive, a proposta do governador e tal, para crimes hediondos. Como é que você vê essa questão de mudar o Estatuto? Eu concordo com o que o vereador Cacá disse a respeito do clamor popular, é o que você disse. Realmente a Câmara está sendo movida por isso. Sim. O tema é extremamente polêmico, né? E colocaram, por exemplo, do juiz analisar, né, o grau de consciência para se cometer da criança para é extremamente complicado, fica extremamente subjetivo. Sim. Né? Então, eu acho que, de novo, volto, a aplicação do Estatuto, da forma que ele foi feito, ele seria muito interessante. Mas os críticos dizem que ele é muito romântico e que inaplicável em muitos dos seus artigos. Então, aí volta-se ao problema de sempre atacar a consequência e não a causa. Né? Então, é preferível construir presídios. A solução para tudo é construir presídio. Né? Porque é a causa. Deixa o crime, pune-se, constrói presídio. E que, na verdade, essa proposta é criar novos presídios, né? Porque esses adolescentes... apartados do adulto, né? Vamos criar novos presídios. Mas a questão de linear, que pretende a Câmara, eu acho que isso vai prejudicar o jovem. É aquele jovem que vai e sai com os amigos falam, vamos fazer um rolê, aí pratica um assalto, tá junto, aí você está respondendo por ele por como. Então você, de 16 anos. Então essa questão da diminuição, eu falo, não sou contra a questão da punição daquele que comete um crime hediondo. Eu acho que tem que ser punido, tem que ser visto de uma forma que tem uma punição maior. Agora, nós erramos aí, enquanto sociedade, erramos na formação desses jovens. Hoje não existe mais. Foi suprimido a criança, né? Ela não tem mais as brincadeiras que tinha da criança, então ela já excluiu essa fase, né? Essa fase. Então já vai para o adulto. Também se fala na questão de aumentar a pena daquele adulto que usa o menor para praticar o crime. São tantas emendas, então, tantas propostas. Mas eu acho que devem sentar as partes envolvidas, os atores, para estar saindo um projeto que a gente não possa nos arrepender futuramente. Como eu falei, 35% das pessoas que foram entrevistadas, elas são a favor da punição do jovem de 14 a 15 anos que comete crime hediondo. Agora, se nós estamos discutindo 16 e já tem uma pesquisa e que já identifica isso, então, oh meu Deus do céu, então vamos rever as situações e vamos ver da questão da punição. Daqui a pouco o nascituro, né, ele já está chegando, ele já está vendo a lei de família de periculosidade, então nós vamos estar atento a ele no parquinho, né? Vamos ver se ele vai estar furtando lá o brinquedo do coleguinha, violentas, né? E ainda em cima desse assunto do clamor popular, tivemos esse crime bárbaro no Piauí, né, nesse momento da votação, que acaba fomentando ainda mais, dando munição para isso. Mas se você fizer uma análise, enquanto secretário, eu tive uma passagem, um jovem de 9 anos, né? Eu estava até num congresso, aí ligaram e, olha, o menino aqui arrebentou todo o nosso abrigo, né? Quebrou todo o abrigo. Quebrou, derrubou geladeira, olha a força que ele tinha, esse menino de 9 anos. Eu fui ver o laudo, quando eu cheguei, eu fui consultar, falar com o psicólogo, o psiquiatra, todos os técnicos envolvidos. Eu falei, vocês estão condenando esse jovem de 9 anos? Aí vem com as teses, né? Tese da mãe, de família. Então, quer dizer, um menino de 9 anos. Então, você vê a índole da formação desse jovem. Então, vamos buscar uma resposta para isso.
Agora, idade, estão se pegando 16. Ora, meu Deus do céu, então vamos ver. São crimes praticados. Menino de 13, 14, 15 anos, com uma atrocidade, com uma violência grande, eu acho que tem que pensar numa punição maior, infelizmente, né, pelo erro da sociedade de não estar formando esses jovens. Mas nesse sentido, isso remete, Marcelo e vereador Cacá, a uma outra discussão. Em 1970, como temos dito aqui, nós éramos 90 milhões de brasileiros, 90 milhões de habitantes, em 1970. Hoje somos mais de 200. Não está na hora deste país pensar seriamente no planejamento familiar, no controle da natalidade até, para evitar tantos problemas como gravidez indesejada, como desestrutura familiar, enfim, gravidez na adolescência, mortalidade infantil. Mas esses são temas, Marcelo, vereador Cacá, que nós vamos conversar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Nesta quarta, a partir das 9 da noite, no Bacará Backstage, de humor com Matheus Ceará no show Socando a Bucha. Convites à venda no Bacará. Rua Oswaldo Cochrane 64 Santos. Informações 3321-3310. De humor com Matheus Ceará. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, 16 de junho. E hoje recebendo com muito prazer o presidente da Associação Comunidade Mãos Dadas, Marcelo Monteiro, e o vereador da Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, ex-secretário municipal de Assistência Social. E neste bloco, Marcelo, eu queria conversar com vocês, começando pela questão do planejamento familiar. Não é hora do Brasil pensar seriamente nessa questão do controle da natalidade, tendo em vista que nós temos mais de 200 milhões de habitantes? Eu acho que sim, mas não o controle compulsório. Eu acho que através de campanhas, como você falou, da gravidez na adolescência, né, a gravidez indesejada, seria um caminho mais coerente e mais democrático para mais adequado, esse né? controle. Sim. Agora, não há muita resistência também de diversos setores, inclusive os setores da igreja, a uma proposta como essa, por exemplo? Sim, sempre haverão setores que são contra, né? Como a questão do aborto, bastante polêmica e tudo mais, mas faz parte do processo. Né? Temos que respeitar todas as opiniões. Sem dúvida. Como é que você vê essa questão, vereador? A questão toda que a gente faz, acho que campanhas existem, né, do preservativo, o masculino, o feminino, várias opções aí para que não tenha, não aumente a família. Nós estamos aqui no intervalo, o Marcelo lembrou uma história muito interessante, nós trabalhamos sempre aí, campanha, o Marcelo também foi um grande companheiro rotariano. E nós tivemos uma ocasião ali no Rádio Clube, vinha sempre, a gente fazia o Natal, depois outro Natal, aí vinha sempre uma no colo, duas na mão e outra na barriga. E a gente comentava, meu Deus, está na hora de você tomar aí uma providência, né, de fazer uma operação. E aí tem uma resistência não só dos médicos também, da área da saúde. E aí passou. O ano seguinte eu falei, 3 crianças, uma no colo e uma na barriga. Aí a senhora chegou e falou assim,
E aí, não fez? Não sei quem falou. Você não fez a cirurgia? Eu falei assim, a culpa é do seu Cacá. Aí, por quê? Porque eu tinha falado da questão de arrumar uma cirurgia para ela fazer, para ela diminuir de ter filhos. Ela estava com 8 filhos. Nossa. Na escala. Então, eu acho que a questão é da saúde, do acompanhamento, nós estamos aí com sérios problemas a questão de vasectomia, da questão do preservativo, tem várias opções para que não tenha. Educação, basicamente educação, vereador. Não é possível que esse país não pense nisso. Não é possível que um governo sério não pense nisso. Não é possível essa situação. Nós vamos até quando? Nessa situação, como contou aqui o vereador Cacá e o Marcelo fazia referência também a esse fato. Meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Colocar as crianças no mundo para quê? Para sofrer? Para passar fome? Para passar dificuldade? Sabe? É hora de pôr a mão na consciência. Se a população não tem informação suficiente para isso, o governo que o faça. O governo que assuma isto. Não é possível uma situação dessa, isso continuar a vida inteira. A população sabe? tem e o dia inteiro, já diminuiu a quantidade de filhos. Isso sim, mas aqui tem mais consciência. Aqui não tem... Mas no segmento mais pobre, mais vulnerável, que mais precisa, e precisa de quem? Do Estado. Mas aí tem... Tem escola para tanta gente, tem posto de saúde para tanta gente. A sociedade aí que vai absorver todas essas questões, né? A questão de vaga, escola, a questão de saúde. Agora, há uma situação que a Bolsa Família deu resultado positivo, né? Que é a questão das condicionalidades. E a vacina, né, e a criança na escola. Isso ajudou e muito de fazer o controle, viu, Francisco? Eu acho que da Bolsa Família, se podemos tirar alguma coisa positiva, né, desse programa social aí, é a questão das condicionalidades. Ou seja, os agentes de saúde estarem visitando as famílias, vendo a questão da carteirinha de vacinação. Então, isso diminuiu também a mortalidade infantil. E o limite, né, do número de filhos também. E o número de filhos, exatamente. Então, isso ajudou e muito, né, que as famílias e a sociedade controlasse essa situação e conscientizasse as mães a não fazer, a não ter mais isso. Qual é o processo? Porque, às vezes, é uma jovem de 20 anos, 22 anos, que tem 6 filhos, né? Então, a saúde tem que ver com outros olhos. Ela é muito nova para fazer a cirurgia, né? O rapaz é muito novo. Ora, mas com 6 filhos, então nós precisamos pensar, né? Botar a mão na consciência e verificar. Porque o que acontece? Vai para quem? Para a sociedade. Aí para a associação, que tem que fazer projetos da área social, para as secretarias envolvidas, que precisam dar atendimento a essa criança, porque não pode deixar essa criança sem escola, sem um tratamento médico, né? Dentário. Então, tudo isso vai para quê? Vai para a sociedade. Isso nós estamos sentindo bastante. É uma questão de campanhas e eu acho que nós precisamos incentivar Marcelo, que o poder intensificar, público, né? O poder público não aguenta mais. E as entidades, também as ONGs, que heroicamente, digamos assim, contribuem e enfrentam essa situação, também estão sentindo, que é cada vez mais gente. Não, as demandas são infinitas. Infinitas. Por isso a gente tem que ter foco no que faz, porque a demanda é infinita. O nosso planejamento é exatamente por questão disso, porque se você quiser abraçar todas as carências que existem no município, e a gente procura atuar só no município, alguma coisa estendida à Baixada, é infinito, porque é o retrato do país, né? E veja que Santos ainda é um polo, quase que uma ilha de excelência, em termos de, não apenas em termos de Baixada, mas em termos de Brasil, sobretudo. Então, nós temos regiões muito vulneráveis, mas elas, do ponto de vista estatístico, ainda são poucas diante da grandeza de toda a cidade, né? Que é uma realidade. Mas já o entorno de Santos é completamente diferente. E que essa demanda vem para onde, né, Francisco? Vem para Santos. Exatamente, é isso que acontece, né? Por ser a ilha de excelência que Aí você precisa ter mais escola, você precisa ter mais professores, você precisa ter mais postos de saúde, mais médicos, ou seja, e chega uma hora que o orçamento é finito. A demanda é infinita, mas o orçamento é finito. Você vê na saúde, na educação, se você fizer uma pesquisa na área da educação, ver quantos alunos das escolas, das nossas creches, são de outro domicílio. Sim. Não são de Santos, né? Vocês estão atendendo todos de Santos? Estamos. Mas você está atendendo por quê? Porque é a funcionária que vem para uma residência para trabalhar, traz seu filho, então dá o endereço da patroa. Sim. Então, isso vai trazendo uma demanda para a cidade de Santos, sobrecarregada. A mesma questão da saúde. Nós estamos aí uns sérios problemas na área da saúde. Por quê? Porque estão atendendo, não é possível de você ter uma região metropolitana apenas um hospital que dá essa demanda. Estamos aí com o Hospital das Estivadores, que seria um hospital
das clínicas, hospital, que vai atender toda a Baixada Santista, e tem que fazer uma parceria com todos os municípios, claro, né, trabalhando para isso, porque senão não vamos ter conseguido atender a demanda. Isto vale também, Marcelo, para a questão da população em situação de rua. Porque nós temos muitas pessoas em situação de rua que não são de Santos, são de outras cidades, sobretudo da nossa região. E compete ao município dar esse atendimento. Né? Aí é um outro trabalho de conscientização. Um dos primeiros projetos da CMD lá atrás, há 20 anos, era o Não Dê Esmola. Pois é. Né? E que voltou, o ano passado a prefeitura voltou. Em vez de esmola, ofereça ajuda, né? Porque outra campanha. Já na sua época, inclusive. Foi na minha época que nós... Começou, e essa né? identificação, foi feita uma pesquisa agora pela Secretaria recente e identificou em torno de 19% aqui da cidade de Santos. Então, 81%... 80% de fora de Santos. fora, né? Do norte do Paraná, do sul de Minas, norte do Paraná, interior de São Paulo, grande capital, Guarulhos, e a gente vê a identificação. E está uma crescente, né, dessa questão da população. Agora, o recurso que nós recebemos e que o governo federal repassa a Santos, repassa aos outros municípios também, entendeu? A questão do CREAS-POP, que é um equipamento que a prefeitura está aí construindo, é para atendimento à população em situação de rua, naquele período, né, não só de acolher na parte noturna, mas sim atender a população em situação de rua. É um atendimento que também é um recurso que é repassado para os outros municípios. Sim. Então, por que os outros municípios não têm políticas públicas? Então, vem quem? Vem para Santos. Então... Essa é uma discussão que, aliás, caberia ao Condesb. Fica aqui uma sugestão ao diretor executivo da Agência Metropolitana, o engenheiro Hélio Hamilton Vieira Júnior, no sentido de que promova essa discussão exatamente como o vereador Cacá acabou de levantar com relação à população em situação de rua. Marcelo, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu queria deixar como última pergunta o seguinte: a associação pensa em expandir as suas ações, por exemplo, com um caráter metropolitano? Nós temos algum tipo de atendimento. Hoje mesmo a gente está apoiando um projeto de futebol em Santa Cruz dos Navegantes, sim, que ocorre, o que o Cacá falou, de estudantes de lá virem estudar aqui. Todas as vezes que vamos lá na barca, sempre tem estudantes com uniforme da Prefeitura de Santos, né? E já tivemos atuação em Peruíbe, em Cubatão, em toda a Baixada, nos núcleos da Pastoral da Criança foram constituídos praticamente em todos os municípios. Né? Então não existe essa não está limitado a Santos, não. Santos. É que os projetos acabam acontecendo. O novo projeto do Polo Aquático, que nós estamos buscando recurso, tem uma previsão também de fazer alguma coisa em Santa Cruz dos Navegantes. Ótimo. Tem uma piscina lá que era a antiga sede náutica do Saldanha, né? E a Prefeitura do Guarujá mantém essa piscina em ordem, com aula de natação, e a gente pretende, estamos já fazendo uma parceria com eles para podermos atuar no Guarujá também. Tá certo. Marcelo, eu queria, você sabe, nós somos limitados pelo tempo, teríamos muito a conversar, a pauta é extensíssima, como os senhores puderam perceber, mas fica para uma outra oportunidade. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Marcelo, presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas. Muito obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço, Chico, e fica o convite, no próximo dia 24 estaremos iniciando o nosso planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Ótimo. E a sociedade está sendo convidada a participar. É aberta a participação de todos. Tem alguns convites específicos e todos aqueles que já tiveram alguma participação, alguma parceria junto com a Associação Comunidade de Mãos Dadas estão sendo convidados a participar desse evento. E aonde vai ser? Vai ser ali no edifício Vista Mar, na Alexandre Herculano, às 14 horas, às 14 e às 18 horas do dia 24. Na reunião de planejamento estratégico da Associação Comunidade de Mãos Dadas para a próxima década. É isso, né, Marcelo? Isso. Muito obrigado, viu, Marcelo, pela sua presença aqui. Muito obrigado, vereador Carlos Teixeira Filho, mais uma vez, pela presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Lascala. Parabenizo ao Marcelo e toda a equipe lá da Associação de Mãos Dadas. É importante o trabalho e destacou a Pastoral das Crianças, que também faz um excelente trabalho que a gente precisa destacar. Então, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Muito bem, vereador Carlos Teixeira Filho, vereador da Câmara de Santos do PSDB. Agradeço a ambos, a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.